Segunda palestra relacionada com cases, aplicações do mercado. O Túlio trabalha na Globo.com, conheço ele há pouco tempo, mas já considero pacas. E ele vai falar para vocês um case bem bacana que está rolando lá na Globo.com. Então, pessoal, Túlio Ornelas com vocês. Oi. Essa palestra ela é um case também. A gente vai passar aqui pelo processo de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem feito aí ao longo dos anos. O Jean já me apresentou, sou o Túlio, trabalho em Web Media, que é a área de vídeos da Globo.com, né, vídeos para a internet. E o que eu tenho feito? Né? Em 2011, a gente construiu o Globo TV, que só dá para ver ali, eu acho. Que foi o primeiro produto da área. Assim, a Web Media era uma área de plataformas, então o Globo TV foi o primeiro produto. E a gente tentou colocar no Globo TV tudo que a gente queria que tivesse ali nos produtos de vídeo que não foram desenvolvidos pela área de vídeos. Né? E aí a gente teve uma primeira experiência. Aí lá em 2012 a gente começou a implementar projetos de ao vivo, então a gente fez o Combate ao vivo, fez o Premiere FC ao vivo, e viu que o Globo TV como plataforma era uma possibilidade. Então a gente começou a rearquitetar ali a nossa plataforma para suportar múltiplos produtos de vídeo. Né? Então nasceu o primeiro projeto de eventos ao vivo, que veio a comportar aí o Combate e o Premiere FC. E aí mais tarde Big Brother e muitos outros. Né? E aí, em 2013, a gente começou o Globosat Play, que continua em desenvolvimento até hoje, e meio que completamos ali a nossa plataforma de vídeos com vários projetos. Né? E até então, tudo isso feito em Ruby. A gente gosta de Ruby, mas isso aqui é uma palestra de JavaScript. E aí eu vou contar um pouco de como é que foi um pouco dessa transição. Né? Então, a nossa arquitetura atual, né, a arquitetura que está vigente nesses projetos, ela é baseada em componentes. Então, por exemplo, um cardzinho desse de vídeos é um componente. Sei lá, um tooltip é um componente. Até um título é um componente. Né, ou, às vezes, um thumb de vídeos. E isso veio muito inspirado do Twitter Bootstrap. A gente mudou um pouco a filosofia, né, que o Bootstrap trouxe, mas veio muito inspirado dali, de ter pequenos pedaços que você pode agrupar, né, gerando algo maior, gerando um todo. Né? E foi aí que nasceu o Globo TV UI, que é o nosso toolkit de interface. E aí, diferente do Bootstrap, que é muito genérico, o Globo TV UI nasceu para dar velocidade ao time. Né? Nasceu para resolver vários problemas que a gente tinha de reaproveitamento. Então, uma experiência que a gente herdou do Globo TV em 2011. Então, ele nasceu como uma RubyGem, que se integra ao nosso ambiente Ruby muito mais fácil. Ele permitia a geração de markup através de código Ruby. Ele também permitia a geração de markup ali através de JavaScript, usando handlebars. E, em algum momento, ele chegou a ter mais de 40 componentes, e isso acelerou bastante ali o nosso trabalho. Né? E quais foram as vantagens desse projeto? Né? O que isso trouxe de benefícios para a gente? Então, a gente tinha como esforço criar novos componentes, né? E, com isso, criar as páginas, né? Implementar as nossas regras de negócio como um Lego, né? Montando esses componentes ali com um propósito definido. Isso deu para a gente uma performance boa, a gente implementou todos aqueles projetos. E aí, refletindo sobre a nossa arquitetura, veio a pergunta, né? Qual é o futuro do Globo TV UI aqui dentro? Como é que está o mercado? Como é que está a tecnologia? E uma resposta bem clara era Web Components. O Globo TV UI vai evoluir para Web Components. E hoje a materialização dos Web Components a gente vê através do Polymer. Não sei quantos conhecem o Polymer. E aí, avaliando o Polymer, né, que vantagens o Polymer traria? Então, uma ele implementa a especificação de Web Components. Isso é bom. Ele ajuda a encapsular os estilos, então os estilos não vazam dos componentes. Então você tem muito mais confiança em reaproveitar aqueles componentes, né, sem interferir com o visual da sua página ali. Mas ele também tem vários problemas. Então, hoje, o Polymer faz milhões de requests para carregar o seu componente. Então ele carrega um HTML separado, que depois carrega um CSS, depois carrega um JavaScript, e esse JavaScript eventualmente carrega outros JavaScripts e por aí vai. É o que a gente chama de HTTP spam.
Existem algumas soluções, como o Vulcanize, mas nada definitivo, né? Então, ele ainda está em Developer Preview. Então, se eu for construir uma plataforma que eu pretenda usar por um tempo, eu não vou começar com o Polymer agora, é um pouco arriscado. E ele já nasceu sem server-side, ou seja, os Web Components eles assumem a forma que eles deveriam ter apenas no client, né? E isso é um problema hoje. E aí, em algum momento, em 2014, eu fui para um time novo e ganhei uma missão nova, que era: queremos criar uma experiência web superior ao que a gente já fez, né? Alguma coisa mais parecida com uma app. O mundo mobile tem mostrado para a gente como fazer o client, né? Coisas mais iterativas, né, que aproxime mais o usuário ali do seu produto. E aí, revisando a nossa arquitetura, né, dado essa nova missão, a gente repete muita lógica no Ruby e no JavaScript, então isso é um problema clássico. Eu preciso que as coisas se renderizem no server e depois eu preciso continuar isso no client. As páginas recarregam durante a navegação. Algumas soluções seriam, por exemplo, o Turbolinks ou o Pjax, mas isso também não fica tão bom. E eu realmente preciso ter uma facilidade em reusar esses componentes, em reconfigurar eles, né, de forma que a minha arquitetura fique flexível, né, ela permita evoluir para frentes diferentes, né. E aí a gente se pergunta, e se tudo fosse feito em JavaScript? Eu acho que esse é o caminho, já que a gente está numa conferência de JavaScript, mas aí a gente começa a rever o que isso teria de problemas. Então, o SEO ficaria prejudicado, né? Os bots eles ainda não são perfeitos, eles ainda não conseguem rodar o JavaScript e extrair a informação que você quer. As páginas geralmente são compostas por vários requests, então a gente viu algumas soluções para melhorar isso. Mas isso gera um segundo problema, que você tem uma sensação de site lento. O site carrega para depois carregar por cima um outro site. Então, a gente sempre olha os concorrentes, então SoundCloud e outros, que são totalmente em JavaScript, e eles são lentos. Depois que o site carrega, a experiência melhora, mas a primeira impressão é de que é um site muito lento. E aí a gente cai na reflexão que o que a gente gostaria de ter, né? E a primeira coisa seria um modelo padronizado para criar e interagir com os componentes. No Globo TV UI, a gente começou a criar os componentes, e ao invés de tentar projetar algo monstruoso, a gente esperou um número de componentes surgir para ver como eles interagiam entre si e, enfim, chegar numa padronização. Mas a gente viu que isso é um trabalho bem difícil, a natureza desses componentes é muito variada, e uma coisa que a gente gostaria de resolver, né, numa segunda versão, sei lá, seria isso, um modelo padronizado. E, com isso, ter facilidade, de fato, em reutilizar esses componentes, né, ganhar mais performance na hora de desenvolver os produtos. E, por fim, remover aquele código duplicado, que eu quero usar a mesma app, né, usar o mesmo código no server e no client. E, enfim, eliminar aquele custo de manutenção ali de ter o código repetido, sei lá, no meu Ruby e no meu JavaScript. E aí, olhando para o último tópico apenas, né, o que a gente está dizendo é que a gente vai ter uma app e que ela vai rodar no client, e ela vai rodar no server, e ela vai consumir as mesmas APIs que a minha aplicação hoje consome. E ela vai fazer isso do client ou do server. Então, de fato, eu quero que essa aplicação seja isomórfica, né? E aí cunharam um termo, né, para aplicações que rodam tanto no client como no server. Então, de fato, o que a gente gostaria de ter era uma aplicação isomórfica. E que soluções que a gente tem de mercado que a gente poderia usar, né? O que a tecnologia trouxe para a gente nos últimos anos? Então, a gente poderia usar o Angular, tem seus prós e contras, atende a alguns pontos, outros não. A gente poderia usar o Ember, a gente poderia usar o Backbone. Na verdade, a gente poderia usar o que a gente quiser. Então, uma das nossas tarefas era avaliar as soluções existentes, né, e escolher ali o que melhor encaixasse. A gente já tem experiência com Backbone, a gente tem algumas apps em Backbone, e todo mundo que trabalhou com as apps em Backbone gostou do resultado, né, mas o Backbone volta aí num conceito. E aí eu deixo aqui um post do James Long, que é um engenheiro da Mozilla, e ele fala que, assim, cara, vocês não estão cansados de futucar o DOM, de mexer no DOM para criar interface, né, ir lá manualmente fazer isso? Sim, estamos bem cansados disso. E levando em consideração esses fatores, a gente acabou escolhendo 0, porque não dá para ver, no caso, o React,
como solução para a nossa nova plataforma. E como pontos positivos, né, ele já está em produção, ele é usado desde 2011 pelo Facebook, então isso é importante, né, ele já foi provado ali. Ele já nasceu com um server-side, então ele consegue rodar tanto no server quanto no client. O SEO ainda é importante, então isso é um ponto bem forte do React. E ele é simples e relativamente fácil de aprender. Comparado com as outras soluções que eu mostrei, o React é muito simples, né? E com isso ele também é fácil de testar. Então algumas das outras soluções carregam ali um peso nos testes que para a gente é importante ser fácil. Um ponto negativo é que o React é relativamente grande para o que ele faz, né? Ele tem ali 131 KB com os add-ons, mas a gente consegue gzipar isso e, no final das contas, a gente está criando um site de vídeos. Então, isso não é nem o tamanho de uma das imagens que a gente carrega, e com isso a gente achou totalmente positivo seguir com o React. Então, vamos dar uma olhada com o que é o React, né? Como é que ele se comporta. Então, eu declaro um componente daquela forma ali, ele tem um método de create class, e ele implementa um ciclo de vida ali bem definido, né? E um dos pontos desse ciclo de vida é o render, que você vai renderizar ali o seu markup. E para usar, você usa como se aquilo fosse uma tag HTML. E aí, quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei, meu Deus, colocaram HTML no meio do JavaScript. Para que eu quero descer. E eu vi isso em 2012 e não segui com o React. Larguei o React para trás. Mas ao longo do tempo, né, eu continuei a ler a respeito. E aí, enfim, vi que aquela div, na verdade, era um JSX, sei lá. Era algo que depois é compilado para JavaScript, né, e assumia mais ou menos aquela cara ali. E que o React fazia isso por dois motivos. Um, porque ele criava uma versão do DOM, que a gente chama de Virtual DOM, então em memória, em JavaScript, para, com isso, ele poder rodar o famoso algoritmo de diff dele, que é uma forma otimizada dele renderizar aquilo. Então, como é que funciona esse algoritmo de diff? Né? Eu tenho ali o meu DOM, sei lá, minha árvore de componentes. Algum dos componentes reage a alguma ação do usuário ou algum evento, então, sei lá, o usuário clicou num botão, e aí isso gera modificações na minha árvore. Né? Então, um botão trocou de label, sei lá, uma classe CSS foi adicionada. Esse algoritmo de diff vai rodar e vai determinar que pedaços do meu DOM precisam ser atualizados. E aí ele vai aplicar somente, isso a gente chama de estado dirty, né? E aí ele vai aplicar somente as mudanças necessárias no DOM, na hora que ele renderizar. Não dá para ver também. Mas acreditem, está aí. E isso é muito eficiente, porque ele não vai trocar o DOM vigente. Então, usando a abordagem com handlebars, o handlebars de fato ia adicionar ou remover markup do DOM. E isso é lento. O React vai aplicar somente as mudanças necessárias para aquela alteração que aconteceu. E aí, falando sobre interação entre os componentes, digamos que eu tenho dois componentes aqui, uma lista de qualquer coisa e um componente que renderiza dados do usuário. E aí eu vou ter essa linguiça de código aqui usando esses componentes. Aqueles dados do usuário, eu posso usar, por exemplo, para renderizar os dados do usuário logado, eu posso usar para renderizar os dados dos amigos desse usuário, por exemplo, e posso usar para renderizar os dados de um dono de grupos de alguma coisa. Então, eu realmente consigo reutilizar o mesmo componente ao longo ali da minha view. Aquela lista é a mesma coisa, eu consigo usar ela para renderizar, por exemplo, uma lista de amigos, e eu consigo usar para renderizar uma lista de grupos. E eu consigo mesclar os dois, eu consigo usar a lista para renderizar usuários, e eu consigo usar a lista para renderizar um markup diverso, por exemplo. Então, o React realmente permite com que os componentes interajam entre si num modelo ali padronizado que atende um daqueles nossos princípios. E aí, voltando para o isomórfico, se eu tiver ali um pedaço de dados que eu queira renderizar no client, eu vou pegar um pedaço de DOM ali, um nó do DOM, e vou renderizar aquele meu componente no nó. E se eu quiser fazer isso do server, eu vou pegar esse mesmo componente e renderizar ele numa string. O server não vai interpretar ali os outros estados. E com isso eu consigo gerar esse mesmo markup, tanto no server quanto no client. Então o React passou ali naquela nossa lista de exigências. Mas aí, olhando para o foguete que a gente quer construir, que deveria ter um React aqui, o React ele é só um pedaço.
ele é simplesmente a camada de view. Então, olhando para a nossa plataforma, né, tem muito mais que precisa ser feito ali. Então, a gente vai passar por algumas das tecnologias que a gente escolheu ao longo aí desse desenvolvimento. Então, uma delas foi o React Router. A palavra router também não aparece. E ele se define como uma solução completa de rotas para o React. Ele é implementado com o React. E ele faz uma coisa muito simples, que é, ele associa rotas, né, paths, a componentes. De modo que eu consiga ter ali, por exemplo, vídeos associado ao componente de vídeos. E ele também funciona no client e no server. Né? Então, ele me entrega ali uma classe router e eu passo as minhas rotas por método run e a URL que der match na execução, ele me entrega o componente e aí eu consigo renderizar isso no client ou no server, né? Usando ali o fato do React também ser isomórfico. Então, em linhas gerais, eu vou ter alguém, por exemplo, o HTML5 History API, que vai dar match em uma das URLs, ele vai passar a URL que deu match para o router, né, o router vai encontrar o componente associado com aquela rota e vai renderizar. Então, isso garantia um outro pedaço do nosso foguete. Mas eu também preciso carregar dados. Né? Eu preciso carregar dados do server e do client. E aí nasceu o MapperSmith, que se define como uma solução leve, sem dependências, né? Um client REST para JavaScript, isomórfico e sem dependências. O MapperSmith ganha pontos porque ele foi feito pela gente, numa tentativa de resolver um dos problemas, que era, voltando àquela nossa figurinha do isomórfico, que está pouco visível, a gente tem dois lados. Né? No lado do server, a gente tem a nossa rede interna, que tem o seu conjunto de regras, o seu host próprio e por aí vai. E no client, vamos dizer que ele tem a internet, com suas particularidades. Então, esse mesmo client, né, deveria permitir usar as mesmas chamadas ali no client, no browser ou no server. Né? E aí, como é que o MapperSmith funciona? Você vai declarar ali um manifesto que basicamente diz qual host e que recursos você tem. Então, por exemplo, ali eu tenho um recurso livro, e esse livro tem alguns métodos ali, alguns serviços associados a ele. Ele tem um serviço all, que aponta para o path v1books.json. E é muito simples usar o MapperSmith. Né? Tipo, eu preciso criar um client com aquele manifesto, e aí ele vai me gerar um objeto JavaScript totalmente independente, então eu consigo usar o método forge várias vezes, eu consigo criar N clients, e a partir daí eu uso os recursos que estão associados àquele meu client ali, seguindo aquela estrutura. Então, com os métodos que eu declarei, e aí ele tem callbacks de sucesso, falha e complete. E como é que o MapperSmith se comporta no server e no client? Né? Como é que isso funciona de fato? O MapperSmith ele tem a camada de transporte totalmente desacoplada da camada que gerencia os seus recursos e os seus métodos. Então, por exemplo, no client, eu vou configurar o meu método forge com um gateway jQuery, por exemplo. E no server eu vou usar um gateway Node Vanilla, por exemplo. Então, no client, usando aquele gateway, no final das contas ele vai usar o jQuery Ajax para fazer os requests, e no server ele vai usar o módulo HTTP do Node. Então, se a gente tivesse que resumir isso, eu teria ali os meus recursos, eu vou configurar a camada de acesso desses recursos com algum dos gateways disponíveis, por exemplo, esses. E como ele está desacoplado, isso ainda permite que eu adicione outras camadas a esse gateway. Por exemplo, uma camada de cache. Então, a gente criou um segundo projeto, que se chama MapperSmith Cached Gateway, que permite configurar uma cache store associada a um desses gateways. Então, por exemplo, eu vou ter ali o meu gateway Node Vanilla associado a um cache store Redis, por exemplo. E aí eu vou poder fazer isso usando o Redis no server. Eu poderia ter o meu cache store jQuery Gateway associado a um cache store Local Storage. Então, ele vai fazer isso usando o Local Storage. E aí isso permite uma série de coisas, por exemplo. Isso permite que a minha aplicação funcione offline no meu cliente. Porque o MapperSmith vai fazer esse cache usando um Local Storage, e se o meu servidor cair, ele vai continuar usando os dados que estão no Local Storage. E vice-versa. Se alguma das minhas APIs cair no meu back-end, ele vai consumir isso do meu Redis e ele vai funcionar independente dessas APIs. Então, a minha app funciona independente, inclusive, das APIs que estão associadas a ela. Dado que ela conseguiu fazer esse request pelo menos uma vez.
E aí a última peça do nosso foguete é o Webpack, que é o cara que junta todos eles numa app de fato, né? E o Webpack se define como um bundler para projetos grandes. Antes do Webpack, a gente chegou a usar o Browserify, a gente chegou a usar um monte de GUP, e nenhum deles chegou a resolver de fato o nosso problema, como o Webpack solucionou, né? Então, resumindo o Webpack aqui, você tem um conjunto de arquivos, JavaScript, Coffee, CSS, SAS, até imagens, e esses arquivos eles vão passar por um pipeline configurado por você e vão gerar a sua app. E a gente usou o Webpack principalmente para poder usar o Commons.js, para poder modularizar melhor o nosso código, né? Usar o require do Node no meu client e por aí vai. Só que olhando bem para o Commons.js, ele tem um problema grave, que ele está amarrado à estrutura de diretórios. Eu tenho paths relativos ali. E se eu quiser usar isso no client e no server, isso me impede, né? Então a gente teve que jogar isso aí fora. Então o que eu estou dizendo que a gente quer fazer é o seguinte. Eu tenho um módulo que se chama, por exemplo, Cache Store, e quando esse cara está rodando no client, esse Cache Store aponta para Local Storage. E quando isso está rodando no server, ele aponta para Redis. Então, o Webpack ele tem um recurso chamado de alias, então limpando um pouco esse arquivo, que permite criar namespaces virtuais dentro da minha aplicação. Então, eu estou dizendo ali que app, na verdade, é source client, que widgets é source client components widgets. E mais importante que isso, ele permite que eu diga que platform, na verdade, é source, platform e uma variável. Ou seja, eu consigo ainda configurar como esses eles vão ser gerados, né? Então, eu posso ter isso variando por ambiente. E aí, no final, a gente tem mais ou menos essa estrutura. A minha app, ela aponta para app.libutils, e app.libutils pode ser o que eu quiser. Ela dá require de settings ou de platform, que é totalmente abstrato e eu consigo definir isso durante a compilação da app. E aí isso resolve bem o lance dele funcionar no client e no server. E aí, unindo todos esses caras, nasceu o Quicksilver, que é a nossa nova plataforma de consumo de vídeos. E aí, revisando o que a gente queria para o Quicksilver, né, a gente queria que ele fosse isomórfico, então que ele rodasse no server e no client. A gente queria que ele fosse capaz de carregar os dados do server, né, então no server ele carregasse os dados pela nossa rede interna, usando as máquinas de back-end, e que ele carregasse isso do client também. Então, quando ele rodasse no client, ele carregasse isso pela nossa interface ali de Ajax e por aí vai. E mais, a gente gostaria que ele fosse inteligente o suficiente para, se um dado foi carregado do server, que ele reaproveitasse esse dado no client, né? Que ele não fizesse um request desnecessário para isso. E aí, olhando um pouco para a estrutura do projeto, a gente tem 4 grandes pilares ali. A gente tem um client, que para a gente o client é a app que a gente está construindo. A gente tem plataforma, que pode variar, a plataforma pode ser um ambiente de uma televisão, ou um browser, ou um server. A gente tem configurações que rodam em cima dessa plataforma, e a gente tem ali um pequeno código de server que vai ajudar esse cara a rodar do lado do servidor. Então, olhando para a parte que interessa de fato, olhando para o client, ele está estruturado em componentes, e aí a gente tem layouts, ícones, views e widgets. A gente tem mixins e rotas, né? Então, desenhando um pouco, ficou ruim de ver, mas estruturando melhor isso aí, eu estou dizendo que um layout, ou uma view, contém vários widgets. Então, os widgets são a menor peça dessa minha arquitetura. E as views é que dão significado para esses widgets. E as views elas podem ser decoradas por um layout. Então, eu quero que essa plataforma permita a criação de produtos diversos. Então, os layouts vão ajudar nisso. E, gerenciando qual view vai ser carregada, a gente tem uma camada de rotas que vão associar ali paths a views. E, paralelamente a isso, a gente tem um bloco ali de mixins, que são módulos que podem ser úteis, né, tanto para widgets como views, layouts e, inclusive, rotas. E olhando melhor para plataformas e configurações, o que eu estou dizendo é que, em cima dessa minha app, eu vou ter uma camada de plataforma, ou seja, que vai dar significado para aquela app. Vai dizer as características do ambiente em que ela está rodando. E em cima de plataforma eu tenho as configurações que vão definir como aquela plataforma vai se comportar, né? Então, olhando para aquela minha figurinha, eu posso substituir isso aqui por app única. Então, esse pedaço de código ele é sempre o mesmo, independente de onde ele está executando, né? E em cima disso,
eu tenho as minhas plataformas e as minhas configurações. E com essa arquitetura, eu consigo usar essa minha app com, por exemplo, outro conjunto com uma outra plataforma ou um outro conjunto de configurações. Né? Então, a gente está olhando para o browser e para o server. Mas isso pode ser extrapolado, por exemplo, para, sei lá, uma plataforma server e configurações de esporte, que não dá para ler ali. Então, eu posso, por exemplo, otimizar a minha app para um usuário que quer consumir esportes. Eu posso otimizar a minha app para um usuário que tem mais interesses em consumir novela. E aí eu vou ter um mecanismo que vai determinar qual versão da app ele vai carregar, dependendo do interesse daquele usuário. Então, a plataforma permite esse tipo de flexibilidade. E outros testes que a gente vem fazendo plataforma pode ser, por exemplo, um Xbox One, cujo ambiente é JavaScript, HTML e CSS. Então, eu consigo compilar essa mesma app sem alterar nenhuma linha de código para ela rodar no meu Xbox ou para ela rodar, por exemplo, numa TV conectada. Né? Bastando ali adicionar as informações, né, e as características daquela plataforma em cima da app. Então, isso dá para a gente bastante flexibilidade e produtividade ali, conforme os componentes se integram. E, por fim, eu deixo algumas dicas de percurso para quem for estudar mais sobre React ou sobre os assuntos aqui dessa palestra. A primeira dica é não use o Body. Em todo lugar você vai ver exemplos de React, do pessoal montando a sua app no Body. Não faça isso. Todo mundo atualiza o Body. Então, se você carregar uma fonte diferente, ela vai mexer no Body. O seu browser tem um monte de plugins. Você usa o Pinterest adora pôr um botão em qualquer coisa na sua página. E ele vai fazer isso através do Body. Você usa o Google Analytics, o Analytics vai adicionar coisas no Body, e por aí vai. Então, toda vez que isso acontecer, você vai cair em bugs como a sua app está lá montada no Body, algum plugin faz uma modificação no markup, o React detecta isso, não gosta e troca de volta aquele código. E aí você começa a ter um monte de inconsistências com a sua app. Né? Então, olhando para esse código, simplesmente troque o body por um nó seu. Crie uma div com um ID, inventa um mount point para você lá. Isso resolve vários dos problemas que você vai esbarrar. Né? Então, fica aí anotado. Uma segunda dica não carregue dados de qualquer lugar. Né? Lembre que você está criando uma app e a app se mantém estado. Então, debugar isso é complicado. Então, a gente adotou essa regra e isso veio facilitar a nossa vida. Então, seguindo a nossa proposta ali de views e widgets, né, a gente pode dizer que a gente tem dois tipos de widgets. A gente tem widgets eager, que dependem dos dados para renderizar, e a gente tem widgets lazy, que na falta de dados eles renderizam um placeholder ou renderizam ali uma marcação mais simples daquele widget. E aí, uma vez que esses caras têm o dado, eles de fato apresentam. Então, os dados vão chegar na sua view, tanto do cliente ou do server, não importa. E a view vai ser responsável por repassar a parcela que cabe a cada um dos widgets. E aí, no caso dos widgets lazy, a view em algum momento vai carregar esses dados da sua API, e aí, enfim, vai entregar para o seu widget lazy e aí ele vai recarregar. Então, você pode usar isso para, por exemplo, componentes que carregam quando você chega na área deles. Né? Então, eles não precisam carregar esses dados antes do usuário scrollar para essa área. E aí isso fica, né? Um fluxo de dados unidirecional, então fica muito mais fácil de você debugar o que acontece. Qualquer um que pega a app consegue entender onde os problemas podem acontecer ou como a app está funcionando. As views funcionam ali como controllers, então elas vão gerenciar que dados cada widget recebe. Então isso fica muito mais fácil de desenvolver os widgets e até de testar, visto que eles não têm nenhuma lógica de consumo de dados e por aí vai. E as views também ficam muito mais simples, porque a única responsabilidade delas é instanciar esses widgets com os dados corretos. Né? E aí, só reforçando, os widgets nunca carregam os próprios dados, eles sempre recebem isso de fora. E, por fim, eu falei sobre Polymer, falei sobre Web Components, e uma das vantagens era o encapsulamento de estilos, né? Não permitir que o seu estilo vaze. Com alguma organização você consegue resolver esse problema. Então, por exemplo, o Quicksilver tem alguns geradores, você tem um new widget, new view, que ele cria mais ou menos essa estrutura. Então, ele vai criar o widget ali como uma pasta, então um widget thumb, e esse cara ele vai ter ali o código associado a ele, thumb widget, e ele vai ter os estilos associados àquele widget, com uma classe associada àquele widget. Então, se você seguir essa estrutura simples, você consegue reusar esses caras sem que o CSS deles vazem para o resto da página. E aí é isso aí. Perguntas?
Esse é o link da palestra. Se alguém quiser pegar, está aí. Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber, naquela parte das widgets lazy, como é que vocês tratam com o carregamento de dados assíncronos no server? Tipo, porque vocês carregam ela só com placeholder e renderizam placeholder e lá no client carregam os dados, ou como é que é feito? Então, quando eu digo que um widget é lazy, eu estou dizendo que ele só vai carregar dado algum input, né, dado algum evento. Então, por exemplo, o evento é o usuário chegou na área desse widget. Então, isso está relacionado ao client, ele está dentro do ciclo de vida, isso não interessa para o server. Né? Então, quando o server renderiza aquele widget, o widget coloca um placeholder, como ele não recebe os dados, ele coloca um placeholder, e aí em algum momento a view dá uma cutucada nele falando, é agora, filho, toma os dados, e aí ele renderiza. Né? Então, do server ele vai renderizar um markup de placeholder, por exemplo. E o carregamento assíncrono também para outros componentes de dados, para dados do conteúdo na primeira renderização do servidor. Como é que vocês trabalham com essa parte assíncrona? As views, elas declaram os requests que precisam ser feitos. Então, em algum momento, tudo isso usando o MapperSmith, em algum momento, ele resolve quais requests têm que ser feitos, e aí ele usa uma promise para fazer todos esses requests e aí entrega esses dados para a view. Então, ele pode fazer isso tanto no server quanto no client usando o MapperSmith. E outra pergunta, open source, alguma coisa desse código open source? O MapperSmith e o Cached Gateway estão open source. Aos poucos a gente está liberando. O Quicksilver não nasceu diretamente open source porque a gente já reescreveu ele algumas vezes. Assim, a gente vem pesquisando isso desde, sei lá, metade do ano passado. E aí muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, e eu acho que, enfim, a gente tem chegado num projeto estável e que tem dado a produtividade que a gente gostaria. Mas a ideia é abrir ele de fato, em algum momento. Ok, obrigado. Ótima palestra. Eu tenho duas perguntas. Uma é que tu citou que ele pode ser renderizado em Xbox, por exemplo. Tem algo sobre React Native? Algum plano, assim? Pois é, o React Native saiu tem muito pouco tempo. A gente gosta bastante do approach dele, né, que é rodar o JavaScript numa thread separada da UI, usar ali a engine nativa para renderizar. Mas ainda não, a gente ainda não chegou a experimentar nada disso, mas isso é possível. Assim, visto como tudo está estruturado, seria possível trocar ali quem renderiza cada uma das coisas. Né? Então, por exemplo, se eu começasse a adotar nomes de widgets similares entre as plataformas, por exemplo, eu poderia trocar do React para o React Native sem muita dificuldade. E aí, no iOS ele usaria o próprio iOS para renderizar, e no browser ele usaria um outro código. E a outra pergunta é sobre o ciclo de vida de eventos. Vocês usam algo como Flux? Não o Flux, mas como o Flux? Essa pergunta é comum. O Flux ele era uma recomendação do Facebook, né? Como usar o React, a gente usa assim, e isso aqui se chama Flux. Algumas pessoas vieram e criaram frameworks em cima dessa recomendação. E a gente avaliou o Flux, mas a gente viu que o Flux era um over-engineer em cima do que a gente estava querendo fazer. Então, assim, a gente olha para o Facebook e a gente entende que o Facebook precisa do Flux. Mas todo mundo precisa do Flux? Esse é um exercício diário, né? Que é da gente olhar o que tem aí e adaptar a nossa realidade. Então, eu vejo muita gente criando um site com 2 telas, que só tem texto, usando Flux, sei lá, que já tem 5 camadas. Então, olhando até a longo prazo, olhando para os projetos que a gente já implementou, para os desafios que a gente já resolveu, a gente concluiu que o Flux era muito para aquilo que a gente estava fazendo. O MapperSmith nasceu até um pouco disso, que era, não tem nada leve, assim, não tem nada que resolve o problema pô, eu quero trazer os dados da minha API ali. Entendeu? Todo mundo tinha muita engenharia em cima para problemas, às vezes bem complexos, que justificam, mas não era o caso ali na nossa realidade. Né? Então, acaba ficando toda a lógica na própria classe ali, na classe do componente. Ali ficam as lógicas de estado de coisas visuais. Né? Então, sim, a nossa API ela resolve a regra de negócio e ela me entrega aquilo. Então, a responsabilidade de exibir aquilo fica totalmente dos componentes. Né? Talvez o estilo das nossas aplicações favoreçam esse design. Talvez nem todo tipo de aplicação isso aqui funcione muito bem.
Mas até o momento isso tem funcionado bem para a gente e tem dado bastante produtividade, assim, com uma manutenção bem tranquila. Sim. Valeu. Isso aí. Mais alguém? Perguntas? Esse assunto tem bastante espaço para... É isso aí. Tem mais gente? Oi. Parabéns, muito obrigado pela palestra. Tenho me interessado muito em React, já fiz vários experimentos. É bom saber que tem um time grande usando isso. Eu queria saber se vocês estão efetuando testes em componentes. Sim, o React recomenda o Jest como framework, mas a gente realmente não gostou muito do Jest quando a gente usou. E hoje a gente tem usado Jasmine mesmo para testar os componentes. Como o React tem um fluxo de vida ali, um ciclo de vida bem definido e a estrutura dos componentes do React é relativamente simples, ficou muito tranquilo de testar isso com o Jasmine. Né? E aí você tem o Jasmine Node, ou você tem até o Mocha, por exemplo, que também funciona no Node, que daria para usar também. Então a gente fez testes com o Jasmine e com o Mocha, a gente acabou escolhendo o Jasmine por uma preferência nossa mesmo, sem nenhum ponto negativo em relação ao Mocha, mas tudo tem sido testado com o Jasmine. Obrigado. E último aviso aí, estamos contratando Porto Alegre e Rio. Conversa com a gente aí depois que pode ter alguma coisa para você. Valeu.